continuamos a nossa série. Vamos colocar a imagem ali, ó. Cadê? Sob controle. Sob controle de quem? De Deus. Ele tem que estar no controle. Se deixar por minha conta, está lascado. Né? Deixa no controle de Deus. A gente tem que estar sob controle de Deus. Ele, na hora de escolher ali, ó, o que é bom e saudável, aquilo que não é tão bom, a gente sempre vai, né, nos gostos pessoais. Às vezes nem é culpa da gente. Então, ele tem que estar sob controle, que se deixar a gente controlar. Qual que é o tema de hoje? Vamos ver ali a próxima imagem. Destino. Tem destino? Existe destino? A gente é guiado por uma mão invisível que leva para o destino. A gente faz o nosso destino. Teve uma novela famosa, como que chamava a novela famosa que teve? Senhora do Destino. É ela que mandava no destino. Será que a gente consegue ser senhor do destino? Tem isso também. Né? Vamos ver uma outra imagem ali, que acho que vai aparecer. Não. Isso. Eu vou contar uma história para vocês. Não sei porquê, eu acho que hoje eu vou contar uma história. Não falha uma, né? Toda semana tem história. Nunca contou história. O que aconteceu hoje? Vai contar uma história? Ei, parece meus meninos indo dormir. Papai, conta uma história. Todo dia tem uma história. E aí eles não esquecem. Que memória que tem aqueles menininhos. Não esquece, passa 2 anos. Aí eles ainda falam assim, essa você contou, papai, quando eu tinha 3 anos. Eles lembram, até a idade que tinha. Mas o destino é uma coisa, essa ideia do destino, a ideia, é uma coisa que paira na mente de muita gente. Tem um filme que eu gosto muito, a Marinei disse que assistiu essa série, que foi pouco mais de 2 anos atrás, né? Vai ter umas coisas diferentes. Eu assisti e eu vou fazer algumas coisas diferentes. Mas eu não trouxe a capa do filme para mostrar, que é um filme antigo, esse filme deve ter uns 30 anos. Que eu gostei muito, chama Senhor Destino. Achei muito legal, muito legal. O filme é divertidíssimo, mas a mensagem tem muito a ver com a nossa realidade. Na história, é nos Estados Unidos e tem bom, agora já é um senhor, que está fazendo 35 anos de idade, no dia do aniversário dele, que está fazendo 35. Dizem que dá uma crise no homem nessa idade aí, não sei, já passei faz tempo. Mas ele, no dia do aniversário dele, 35, ele começa a pensar, o casamento dele não está muito bom, o trabalho dele. Aí ele vê os outros sendo promovidos, ele nunca é promovido. Ele chega no trabalho, aquela coisa, né? Nos Estados Unidos, tem a vaga do chefe, com carrão assim, a dele está lá atrás no estacionamento, né? E aí ele começa a analisar a vida dele e ele está tudo dando errado, tudo dando errado. Aí ele chega num momento que ele está indo de casa, do trabalho para casa à noite, ele para num bar na esquina e só tem como que a gente chama? O bartender, o barman. Está lá atrás do balcão, ele senta, começa a conversar. O que foi? Começa a conversar com ele. O que ele sabe é que o barman é o Senhor Destino, que veio mostrar para ele que ele está achando que a vida dele está ruim. Não tá... como o Davi falou que gosta dessa palavra, perspectiva. É a perspectiva dele que está errada. Aí dá um negócio para ele beber, e que ele não sabe quando ele bebe aquilo, quando ele sai, ele está em outra realidade. E porque ele culpa tudo, no tempo que ele estava no ensino médio, high school, ele jogava beisebol, estava na final do campeonato, e a culpa da cabeça dele foi tudo aquilo. No momento que ele está para bater a última bola, o time dele ia ganhar. Na hora que a bola está vindo, e ele era um dos melhores jogadores, uma luz brilhou assim, ó, na frente dos olhos dele, ele não conseguiu ver a bola e o time dele perdeu. E aí ele ficou arrasado, triste. Aí ele começou a pensar, por causa disso, a minha faculdade foi assim, eu casei com essa mulher e não com outra, e aí eu fui para esse trabalho e a minha vida se tornou um fracasso. E aí quando ele sai dali, e o Senhor Destino dá um novo rumo para a vida dele, ele só mudou uma coisa, ele acertou aquela bola e o time dele ganhou. Aí ele casou com a moça mais bonita do colégio, que era filha do maior empresário da cidade. O cara ficou milionário, diretor da empresa, agora que ele era o funcionário, agora ele era o diretor da empresa. Tinha os carros que ele sonhava, morava na mansão, tudo. Só que aí ele começou a ver como ele era outro, como ele era infeliz, tendo tudo que ele sonhava. O trabalho, o sucesso, o dinheiro e tal. E aí, quando tudo vai dando errado, chega no final da história, tudo que ele pede, ele implora, deixa eu voltar para a vida que eu tinha, que eu era feliz e não
Sabia. E aí ele termina voltando para casa naquela noite. Quando ele chega, os amigos dele, todo mundo fez uma festa de aniversário surpresa para ele em casa. Aí ele está feliz, ele fala, uau, era isso eu não sabia. Eu era feliz e não sabia. Legal se tivesse um senhor destino, né? Para mostrar para a gente as coisas assim. Mas será que a nossa vida está sendo guiada pelo destino? Porque aí na história você percebe que aquele brilho, aquela luz, que fez ele errar a bola, foi o destino que colocou. Fez ele errar para a vida dele tomar um rumo diferente do que ele estava querendo. E ele estava muito mais feliz naquele rumo. Então, será que tem um destino? Olha, essa história aí é muito interessante. Quando eu vi, eu falei assim, isso aqui é bem característico do pensamento nosso. Tinha uma moça, se não me engano o nome dela, o sobrenome dela é Jordan. Isso aconteceu alguns anos atrás, nos Estados Unidos, onde eu morei, no estado de Maryland, na cidade chamada Waldorf. Olha lá a imagem, estava nevando, ela estava com uma amiga, indo para a casa dos pais, e aí elas perderam o controle do carro, e foi um acidente feio, bateram nas árvores, e tiveram que chamar a ambulância para atender, mas como viram o estado grave, a amiga faleceu já na batida. E ela estava num estado, a Jordan estava num estado tão grave, que eles falaram, não dá tempo, se colocar na ambulância para levar ao hospital não vai dar tempo. Está nevando muito, é perigoso até a ambulância acontecer um acidente no caminho. Trouxeram um helicóptero. E aí o helicóptero pegou ela, tinha 3 pessoas, 2 paramédicos, o piloto do helicóptero, colocaram ela no helicóptero e falou, agora com o helicóptero a gente leva para o hospital. Põe a próxima imagem, Jean, por favor. O que aconteceu? O helicóptero caiu na tempestade de neve. E sabe o que aconteceu? Morreu o piloto do helicóptero, os 2 paramédicos e a Jordan não morreu. Aí levaram de ambulância para o hospital, quebrou vários ossos, ela ficou muitos meses lá, se recuperou e saiu com vida. Aí vem a famosa frase. Porque tem uma imagem, tem mais uma imagem, Jean, para vocês verem que essa história é verdadeira. Coloca a próxima imagem, por favor. Isso aqui é o memorial que fizeram. Lá em Maryland. Ali embaixo está a bandeira do estado de Maryland, a dos bombeiros, e o helicóptero e as pessoas ali, e os 3 tripulantes que morreram na queda do helicóptero. Está vendo ali? Você vê, isso aí, terrível, que triste. E a menina sobreviveu. Aí, quando foram entrevistar ela, depois que ela tinha se recuperado, o repórter vai lá no hospital, conversar com ela, deu o microfone para ela e perguntou para ela, como que você vê tudo isso? Um acidente de carro foi terrível, sua amiga morreu, vem um helicóptero, leva você para o hospital, cai o helicóptero, quer dizer, se não morresse um acidente de carro, um helicóptero caindo, é muito mais difícil sobreviver, né? Morre todo mundo e você sobrevive, você está aqui, vai sair do hospital, vai receber alta e você está bem. Ela falou a famosa frase, não era a minha hora. Por quê? Porque tem um pensamento, tem um destino. O destino controla a nossa vida. E aí tem a hora marcada. Se não é a sua hora, não vai morrer. Pode fazer o que quiser, não vai morrer. Mas também se for, não adianta rezar, não adianta orar, não adianta chamar todos os santos, não adianta acender vela, não adianta prometer, porque a gente promete, né? Até ateu, na hora da morte, começa a prometer as coisas. Não, vou na igreja, vou ler a Bíblia. Está caindo o avião, já era. Então tem gente que acredita nesse conceito do destino. Mas será que existe um destino guiando a nossa vida? Aí quando a gente lê a Bíblia e começa a pensar em Deus, porque Deus, aí estamos lidando com outra coisa. Será que Ele dirige a nossa vida e Ele... Olha só, coloca lá a próxima imagem, Jean, para a gente, por favor. Essa é um diagrama da Cabala. A Cabala é parte do judaísmo. E ali vocês podem ver que está escrito em hebraico. Dentro da Cabala, se acredita numa coisa que não é o destino, a gente chama de pré-destinação. Ou seja, é o destino já definido. Na Cabala, eles... Bom, quem é a pessoa mais famosa que é cabalista é a Madonna, a cantora pop. Dentro da Cabala, eles creem assim, você não tem escolha, não existe livre-arbítrio. Está tudo definido, está tudo decidido.
E eu estava estudando sobre o assunto e estava vendo uma coisa muito interessante. Diz assim, se você de manhã resolver levantar, trabalhar, e fizer tudo o que você tem que fazer, chega no final do dia, você chegou num ponto na sua vida, na sua história. Se você resolver ficar na cama o dia inteiro e não fizer nada, você vai chegar no mesmo destino no final do dia, porque já está tudo definido e você não tem influência nenhuma em nada. Você não pode fazer nada para mudar. Então, na Cabala eles sugerem, vai e faça. Pelo menos você está vivendo. Mas não tem como a gente alterar o nosso destino. Não tem nada que eu possa fazer que vai mudar o destino, porque já está tudo escrito. Aí perguntaram para um rabino cabalista, alguém que entende do assunto, dentro do judaísmo, então a gente não tem livre-arbítrio? Ele falou, olha, em geral não, mas é assim. É como se a explicação dele é assim, como se a gente estivesse aqui, numa sala de cinema, e aqui na tela está passando a história da sua vida. Não foi você que escreveu. Você só está assistindo. Mas de vez em quando tem decisões que a gente toma que faz com que a gente levante, saia e entre na sala do lado. E lá tem outro filme passando, da história da sua vida, que você também não escreveu. Mas mudou o final da história. Porque você saiu daqui para lá. Então você não tem o livre-arbítrio de decidir o futuro, o destino, onde vai chegar. Mas você, às vezes, toma decisões que mudam a sua história. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia ensina. Na Bíblia a gente vê o livre-arbítrio, a liberdade. De amar ou de odiar. De aceitar ou rejeitar. De obedecer ou de desobedecer. A gente é livre. A gente é livre. Agora, o que fica confuso? Fica confuso quando a gente começa a pensar na natureza de Deus e a nossa natureza. Como Ele é diferente da gente. Porque Deus sabe todas as coisas. Tem uma palavra para isso. Não está na Bíblia essa palavra, mas a gente tem uma palavra que define Deus saber tudo. Como que é? Onisciência. Deus sabe tudo. E a gente não sabe nada. Ele sabe tudo que está acontecendo no universo inteiro, em todos os momentos. O problema nem é só isso. Mas coloca o próximo texto, por favor, já. Olha ali, o que a Bíblia diz. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. 1 João 3,20. Deus conhece todas as coisas, a Bíblia diz. Esse é um dos versos na Bíblia que deixa claro que Deus sabe tudo. Ele sabe. Mas não só sabe tudo, como Ele também prevê tudo. Não é nem prever. Porque previsão, a gente tem. Eu tenho aqui aqui tem previsão do tempo. E às vezes acerta. Na Bélgica é fácil. Se falou que vai chover, é porque vai chover. Se falou que não vai chover, é porque vai chover. Não é? A chance de chover aqui é 110%. Sempre chove. Até quando diz que não chove, chove. Eu estou olhando assim, está dizendo, Michele, está sol aqui. A gente olha pela janela, está chovendo. Como que a previsão perdeu essa? Né? Porque na Bélgica chove muito mesmo. Mas então, não é previsão. Às vezes a gente consegue prever certas coisas. Você consegue prever? A gente prevê. Tem coisa que é óbvio. Né? Acho que o exemplo que eu usei 2 anos atrás era de um campeonato de futebol. E o pessoal aposta em tudo hoje. Tudo é aposta. Os aplicativos aí, na internet, casas de aposta. A Inglaterra acho que é o país do mundo que mais tem aposta. Quando chega a Copa do Mundo, o pessoal, são milhões para quem acertar o time que vai ser campeão na Copa. Claro que se paga pouco para os mais fortes e paga muito para os mais fraquinhos. Agora, a última coisa que aconteceu nessa semana, o que o pessoal estava apostando? O Papa. É a eleição do Papa. O pessoal estava bilhões, já tinha rolado bilhões de dólares aí na aposta quem que vai ser o Papa. E a previsão. Aí o pessoal analisa a probabilidade. Mas quando você fala em jogo, às vezes é fácil. Tem um time muito forte, o outro muito fraco, você vai apostar no mais forte, que você sabe que a chance de ganhar é muito grande. Dá para prever. Eu contei uma história, eu vou repetir, porque aquela história é muito boa. Teve um pastor lá no Brasil, aquilo foi fantástico. E eu ouvi essa história dele, aconteceu com ele. Não vou dizer o nome, porque a história envolve pessoas ali. Mas o que aconteceu? Esse pastor estava aconselhando um casal
que ia se casar. Recomendo. Casal que vai se casar, é bom fazer um curso de noivos, que a gente fala. Porque ajuda a entender e aprender algumas coisas e vai evitar muito problema depois do casamento. Esse casal estava sendo acompanhado por esse pastor. E ele foi conhecendo, acho que a moça era da igreja dele e o rapaz não era. Aí ele foi conhecendo o rapaz, teve vários encontros, até que chegou um momento que esse pastor foi ousado. Porque ele chegou para o casal, e não só para o casal, ele chegou para a família e disse o seguinte: esse casamento não vai dar certo. É ruim, né? Noivos, tem data do casamento marcada, já tem os planos, estão felizes, e o pastor diz assim: esse casamento não vai dar certo. Sabe quem ficou com raiva do pastor? A mãe da noiva. Porque ele falou: esse noivo aí vai fazer sua filha sofrer. E ela falou: quem o senhor pensa que é para dizer uma coisa dessa? O senhor tem bola de cristal? Sabe o futuro? Ele é ótimo. Ele vai fazer minha filha feliz. Não podia ter marido melhor para minha filha. E brigou e tal. Falou: a gente ia convidar o senhor para fazer o casamento. Pode esquecer. Ele falou: esse casamento, você acha que eu ia fazer? Mas de jeito nenhum, pode chamar outro. Era na igreja dele. O pastor ficou lá em pé no canto, no fundo, assim, assistiu o casamento. Não foi na festa depois, porque não foi convidado. Ele já era persona não grata, né? Ele não era bem-vindo. Pois olha o que aconteceu. 5 meses depois, 5 meses de casado, ele recebe um telefonema, tarde da noite, quase de madrugada. Sabe quem que ligou para o pastor? Delegado de polícia. Falou para ele: vem aqui na delegacia. Chegou lá, ele sentou, o delegado falou para ele: olha, pastor, eu te chamei aqui, porque uma das tuas ovelhas saiu do teu curral e veio parar no meu. Não sei como que isso aconteceu. Mas eu te chamei aqui para você pegar a sua ovelha, tirar aqui do meu curral, que é outro tipo de gente que vem parar aqui, e leva para lá e cuida dela. Aí quem que estava lá? Quando ele chega na cela, quem que está lá? O noivo. O noivo está lá. Motivo? Bateu na mulher. Agressão física. Está saindo da delegacia, quem que está ali? Quem que está ali fora para receber? O pastor foi lá tirar, está lá. Né? A esposa toda cheia de hematoma e a mãe dela. Aí ele entrega o marido e olha para ela e diz assim, para a mãe da esposa, né, da noiva: então, cadê minha bola de cristal? Preveu o futuro. Falou: já estou vendo o que vai acontecer. Se os jovens, ou não é, vó Alzira, se tivesse mais sabedoria de ouvir conselho do pessoal mais velho, não quer, né? Ninguém quer. Foi o que a vó Alzira falou. 93 anos de sabedoria aqui, para dar. 93 ou 94? 93. 93 anos de sabedoria. Não quer. Sabe que eu vi um estudo recente que a geração de agora está tendo tantos problemas e principalmente está cheio de gente que não tem filhos depois dos 40 anos de idade, porque não conseguiu encontrar o marido certo, a esposa certa, queria ter um lar, uma família, queria ter filhos, não conseguiu. Um dos motivos, eu vi o pessoal comentando, falando sobre isso, o pessoal que está casando cada vez mais tarde. Aí quando resolve casar, depois dos 30, a vovó já morreu. E antigamente era assim, os conselhos passavam de pai para filho, de mãe para filha, e principalmente de vô e vó. Não tem vó para aconselhar, para dar um rumo e juízo na cabeça desse pessoal, que estão aprendendo as coisas no computador, no telefone, na televisão, em outro lugar. Mas cadê aquele conselho, aquela tradição de família que era uma coisa boa, que ouvia o conselho da avó? Não tem mais vó, não tem mais vô. É um dos motivos, claro, tem muitas coisas. É um dos motivos que está fazendo com que as pessoas não sabem como... Porque vai ouvir conselho de quem? Do colega que também está na mesma enrascada? Não vai ajudar em nada, né? Está na mesma situação? Fala que está caducando, né? Não, vou ouvir minha avó, está caducando. Minha avó está com Alzheimer, minha avó está... Né? Não, tem que ouvir. E aquela não ouviu o conselho do pastor, olha o que deu. Mas tem coisa que a gente prevê, e vovó sabe prever, pai e mãe sabe prever, que tem experiência, né, que o filho, a filha não tem. Eu cheguei num ponto na minha adolescência que eu vi que meu pai acertava toda vez,
Toda vez que ele falava, isso não vai dar certo, não dava. Não vai dar certo, não dava. Aí eu já perguntava logo para ele, se ele falasse assim para mim, ó, tem a chance de dar errado. Eu já nem... Falei, não. Ele falou, não, mas vai lá e tenta. Eu falei, não, o senhor falou que tem chance de dar errado, eu não vou. Que eu quebrava a cara tantas vezes, uma atrás da outra. Então, ó, o filho ficou perto da mãe, tá vendo? Vai ouvir conselho. Quem sabe vai, vai ajudar a ouvir conselho da mãe. Então, o destino é isso. A gente consegue prever algumas coisas. Agora, Deus não prevê. Deus tem uma outra palavra. A gente falou de onisciência, Deus tem uma coisa que chama pré-ciência. Ele sabe antes de acontecer. E eu fiquei pensando, como que será que é para Deus? Porque para Deus, a gente tem passado, presente e futuro. A gente está preso no tempo. A gente está preso no espaço. Deus não está preso nem no tempo, nem no espaço. Aí eu conversei com um pastor, eu já falei para vocês aqui dele, que é um homem que tem 2 doutorados, 3 mestrados, fala 11 línguas, é pastor em Luxemburgo. Eu conversando com ele sobre esses assuntos profundos, porque eu acho que é legal conversar com quem sabe mais que a gente, né? Quem é mais inteligente. Oh, coisa profunda. Eu tenho que me esforçar ali para conseguir entender. E ele falou assim, imagina que para Deus não tem presente, passado e futuro. Ele falou assim, imagina que é um ponto e está tudo acontecendo ao mesmo tempo. O presente, passado e futuro. Para Deus é assim. Ele vê o futuro, ele vê o presente, ele vê o que aconteceu, e para ele está tudo ali, na frente dele. Aí eu me esforçando para tentar entender. Né? Eu não sei como funciona isso, eu não sei como é ser Deus, mas para Deus é assim. Para ele não tem diferença o que é ontem, hoje, amanhã. A gente estava na nossa classe, né? E eu estava falando dos meninos, que eles começaram a entender a noção de tempo. Aí entender a palavra ontem, hoje, amanhã, depois de amanhã, anteontem. Aí eu lembro o dia que o Kalel falou, foi tão engraçado, tão interessante. O dia que ele entendeu, ele olhou assim e falou, mamãe, hoje é o amanhã de ontem? Você entendeu? Entendi, mamãe. Hoje é o amanhã de ontem. E a cabeça dele começou a funcionar. Ele entendeu o que é amanhã, o que é ontem, o que é hoje. Né? A gente está preso nisso. E para Deus... Só que aí gera uma complicação. Gena, coloca para nós o próximo slide. Porque Deus sabe o futuro. E Ele já provou que sabe. Olha só, Isaías 46, 9 e 10. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Por quê? Por que não tem ninguém igual a Ele? Que desde o princípio anuncia o que há de acontecer. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Deus, desde o começo, Ele sabe o fim. Ele sabe tudo. Ele sabe o que vai acontecer. Então, dá para confiar em alguém que sabe tudo, inclusive o futuro? Ele sabe tudo. Agora, tem uma dúvida que as pessoas têm que incomoda. Porque assim, se Deus sabe o que vai acontecer, então não adianta eu fazer nada, que é essa ideia cabalista, que é essa ideia do destino. Eu não posso fazer nada, porque Ele já sabe o que vai acontecer. Então, não interessa o que vai acontecer o que Ele já sabe. É a profecia. Ele revela através da profecia o futuro, às vezes anos, às vezes décadas, às vezes séculos, às vezes milênios antes. Está aqui escrito. O que vai acontecer. E acontece exatamente do jeito que Deus falou. Porque Ele sabe o futuro. Não é que Ele vê o futuro, Ele sabe. Mas eu já vi gente, e não sei se você pensou nisso, mas tem gente que chega para mim e diz assim, pastor, então, Deus sabe se eu estou salvo ou estou perdido. Se eu vou estar no reino dele para sempre ou não. Então não adianta eu fazer nada. E a pessoa desanima e fala assim, já está definido. Então eu pergunto para vocês, é o destino? Já está definido se você está salvo ou perdido? Mas Deus sabe. Ele não sabe, olha lá. Ele falou que sabe tudo, e aí? Ele não falou para a gente, né? A gente não sabe. Mas alguém sabe? Ninguém mais sabe. Ninguém mais sabe. Quando foi 2 anos atrás, eu fiz uma brincadeira com a Daniele, que está lá em Portugal. Vou chamar o João Marcelo para vir aqui. Vem aqui. Aí ele, não precisa falar nada, fica tranquilo. Nem tocar. Não, tocar você vai precisar. Mas não é o violão. Vem aqui, vem aqui. Então, eu falei naquela época, eu vou falar para ele também de novo. Eu vou pedir para você fazer uma coisa, você faz se você quiser. Mas eu falei para a Dani naquela época, para dar um tapa aqui bem forte. Pode dar. Muito fraco. Eu não senti nada. Não, pode dar forte.
Eu estou preparado. Melhorou. Você consegue mais forte? Consigo. Então vai. Sério? Agora eu senti que eu estou vivo. Naquela vez, a Dani veio e fez assim. Não senti nada. Aí o Gabriel falou, isso, aí não foi nada. Eu falei, então vem aqui mostrar, Gabriel. Aí o Gabriel veio. E aí, na hora que ele chegou pertinho, eu falei assim, então me dá um beijo, em vez de dar um tapa. Ele me deu um beijo no rosto. Eu sou bobo, vou deixar o Gabriel me dar um tapa. Aí a Daniela me deu um tapa forte. E aí, só para a gente parar e pensar, eu perguntei para ela, Deus sabia que se eu convidasse você para vir aqui, você viria? Ela pensou e falou, sim. Você concorda? Deus sabia que você ia vir. Deus sabia que você ia ter que bater 3 vezes para chegar a ficar forte. Ele sabia. Mas o fato dele saber fez você decidir? Quem decidiu a força? Foi você. Ele só sabia que você ia fazer isso. Mas o fato dele saber não fez você fazer. Ele só sabia que você ia fazer isso. Obrigado. Tá forte, parabéns. Vou levar uma marca para casa aqui. Essa é outra frase que a gente aprendeu. Onisciência de Deus, presciência. Agora, essa frase é importante. A presciência de Deus não é causativa. O fato dele saber o que vai acontecer não causa aquilo que vai acontecer. Ele só sabe. Então, às vezes ele revela quando é pertinente. A profecia está aqui. Daniel, Apocalipse, Mateus 24, Lucas 21, são profecias. Ele revela para a gente o futuro quando... Agora, não é que uma cartomante, alguém com os búzios, uma bola de cristal, e Deus está ali falando para a pessoa para dizer para você o que vai acontecer na sua vida. E tem gente que acredita e não acredita na Bíblia. Contar para vocês uma história de um livro super antigo, meu pai tinha lá em casa. Eu li e fiquei impressionado. Acho que era criança quando eu li aquilo ali. Lá, isso aconteceu. Uma moça nos Estados Unidos foi com umas amigas naqueles parques de diversão. Isso vocês já viram nos filmes. Tem roda gigante, montanha-russa, trem fantasma, não sei o quê, e tem uma tendazinha assim com a cartomante, ou a mulher da bola de cristal, uma cigana. A menina resolveu ir lá. E aí, a amiga, que não era amiga, estava com raiva dela e quis se vingar. E já tinha falado para a cigana, eu vou trazer ela aqui e você fala para ela, que eu vou falar para ela perguntar para você vai dizer para ela. Sabe o que ela mandou perguntar? Quando eu vou morrer? E a cigana, que foi paga pela outra, falou a data da morte da menina. Ela sai dali angustiada, foi a vingança da outra. Ela acreditou. E ela foi definhando, ela foi ficando doente, ela foi ficando mal. Conforme a data foi chegando. O que aconteceu? Morreu no dia que a cigana falou. De agonia, de aflição. Foi um suicídio involuntário. Porque ela acreditou numa mentira. Quanta gente acredita em mentira? Acredita num futuro falso. Acredita numa falsa previsão. Acredita num destino que não existe. Porque nem Deus faz a gente fazer o que a gente não quer. Ele não deu livre-arbítrio para nós? Satanás não pode fazer? Ele tenta. Ele sugere. Mesma coisa, Deus tem um Espírito Santo sugerindo e nos atraindo para um destino glorioso. Se a gente não chegar nesse destino glorioso, a culpa é de Deus? É nossa, é nossa. Por quê? Porque ele colocou um trilho, tem uma estação, você entra no trem e aí você sabe qual é o destino. Porque o trem não vai sair do trilho. Nem vai voltar. Vai chegar lá. Acontece que no meio do caminho a gente resolve fazer o quê? Vou pular fora. E aí você pula fora do trem, você não vai chegar no destino. Porque o destino de Deus para nós é salvação e vida eterna. Na Bíblia não tem a palavra destino com esse sentido. Mas tem uma palavra. Predestinação. Predestinação é uma crença que muita gente tem por aí. E tem cristãos que pensam nisso, que a gente é predestinado. Ou seja, o destino está definido. Mas eu quero mostrar para vocês um texto. Pode passar já a próxima imagem, que acho que é a imagem da guerra entre o bem e o mal. Não, é depois dessa. Olha o que diz Efésios 1, 4 e 5. Olha o que diz aqui. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Peraí, Deus elegeu a gente, escolheu a gente, quando? Antes de criar a terra. Antes de criar a terra, como ele já sabia o futuro, ele olhou para você e para mim. Olha que coisa fantástica. Daqui a alguns milhares de anos, vai nascer seu nome.
Pensa aí. Eu conheço, eu sei, e eu já escolhi ele e ela para viver para sempre comigo. Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos o quê? Diz aí? Predestinou. Deus predestinou a gente para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Ele adotou a gente. Falou, esse pessoal, no mundo de pecado, não tem direito de vir aqui morar para sempre comigo, mas pelo meu filho Jesus, que vai morrer por eles, eu vou adotar todos eles para serem meus filhos. Então, a salvação é algo que foi predestinado. É a única coisa que está predestinado é para a salvação. Quem? Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo já tem a salvação. Quando a gente lê sobre o lago de fogo e enxofre, a Bíblia diz várias vezes que é para quem? Para Satanás e os seus anjos. É para eles. Não está dizendo que é para nenhum ser humano. Não é para estar lá. Porque todo mundo já recebeu uma coisa chamada salvação. Todo mundo está predestinado para a salvação. Só que tem uma coisa, livre arbítrio. Você já recebeu a salvação, todo mundo recebeu, e aí a salvação não é uma coisa que a gente perde. É uma coisa que a gente joga fora. Perdi. Cadê? Perdi a salvação, sai procurando. Não é isso. Você não perdeu. É uma coisa que você pega, olha e fala assim, não quero, não gostei. Joga fora. Um presente que Deus deu. Tem presente maior do que esse? Tem presente melhor do que esse? Viver para sempre num lugar perfeito? Não tem preço. Mas teve. Para nós custa só a fé. Eu acredito e eu aceito. Eu quero. Para Deus custou a vida dele. Então saiu caro. O preço foi caro. Agora eu vou rejeitar? Tem que ser louco. E aí você vê o que o pecado faz e o que esse mundo faz. Então o destino nosso é salvação, é vida eterna. Esse é o destino. Estamos seguindo para esse destino? Amém? E é a sua escolha? Porque Deus não vai mexer na nossa escolha. Ele não obriga ninguém. Só vai quem quer, quem aceita. Agora, deixa eu falar uma coisa que eu ouvi ontem, conversando com o Davi. Davi é um rapaz simpático, sempre senta ali atrás, quando vem. Que tem tatuagem daqui até embaixo, né? A foto dele é bonita, quando ele tem uma foto sem camisa que ele coloca online. Tem todo tatuado. Ele tinha lojas de tatuagens aqui, em Portugal e aqui. Ele vendeu tudo, deixou tudo para lá. Falou, nunca mais. Não faço e não vou fazer em mais ninguém. Colocou a vida nas mãos de Deus. Mas aí ele falou que descobriu uma coisa, eu gostei do exemplo que ele deu, porque eu sempre entendi isso, e eu queria explicar para as pessoas isso, mas ele explicou de um jeito tão simples, que agora eu consigo explicar melhor. Vou usar as palavras dele. A gente tem esse destino, a gente está indo para lá. O problema é que alguns não entenderam ainda. Ele falou o seguinte, que no inferno, o inferno, é muito engraçado, mas deixa eu ver qual é a palavra certa. Tem porão no inferno. Como que fala em francês o porão, a cave? Tem cave no inferno. Ele falou, a cave é para Hitler, para o pessoal pior. Ele falou, mas se tem cave, se tem porão no inferno, é porque tem cobertura no céu. Não faz sentido? É. E aí é que está. A gente, como cristão, a gente sabe o destino. E estamos seguindo para o destino. É salvação, é vida eterna. Mas alguns estão tão conformados nessa jornada que estão esquecendo que não é simples assim. Tem uma coisa chamada santificação. Que se eu deixar Jesus entrar na minha vida e me tornar cada vez mais como Ele, se eu abandonar as coisas que estão me atrapalhando, o pecado, e eu tiver comunhão com Ele, eu não estou só indo para lá nesse destino. Eu já estou reservando a cobertura. A cobertura, para mim, eu penso em Paulo. Eu penso em Pedro e João. Eu penso em Daniel, eu penso em José. Eu penso em Moisés, Abraão. Né? Esse pessoal está na cobertura. E é justo, é ou não é? Mas tem lugar na cobertura para você e para mim. Nosso destino não deve ser só eu vou para lá. Eu vou para lá e vou reservar
meu apartamento na cobertura. Por que não? Eu falei, Davi, você entendeu o que Jesus quer fazer por nós. Porque Jesus morreu por nós e falou assim, ó, comprei a passagem, está aqui o destino, entra no trem e vai. Só que no caminho até lá, não fica de braço cruzado. Eu quero te ajudar a chegar lá entre os primeiros, entrar pela porta da frente e ficar na cobertura. O cristão que não entendeu isso, ele está seguindo no destino, mas se ele fica perdendo tempo dentro do trem, na viagem, para o destino, que é a salvação, ele corre o risco de voltar. Ele corre o risco de falar, para que eu quero descer. Que não é só entrar no trem e ir para o destino, que é a salvação. Tem um processo nesse caminho. E é uma parte que a gente tem que fazer para eu conquistar também uma cobertura. Quem disse que não pode? E eu estou pensando nisso e eu quero concluir agora só com esse pensamento. Quanta gente se esforça para conseguir coisas nesse mundo? Dinheiro, fama, sucesso, gente empreendedora. E a pessoa abre mão de tudo. Um atleta, um empresário. Você vê o tanto que a pessoa trabalhou para conseguir o que ela conquistou. Quanto que ela se dedicou para fazer aquilo. Um atleta que ganha uma medalha de ouro na Olimpíada não é por acaso. Foram horas por dia, dias, semanas, meses, anos de dedicação para chegar lá. Só que nem todo mundo pode ser atleta. Nem todo mundo pode ser um músico famoso. Nem todo mundo pode conseguir conquistar certas coisas. Agora, orar, quem que não consegue orar? Se esforçar espiritualmente, todo mundo pode. Então, nessa jornada para o céu e nesse destino que a gente está seguindo, todo mundo pode, não tem ninguém que não possa. Eu falei para vocês da Inês. A Inês, ela faz um ano e meio, eu acredito, foi diagnosticada com ELA, esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa que vai corrompendo, degenerando os músculos. E ela foi perdendo tudo, ela perdeu a mobilidade das pernas, ela perdeu os braços, agora ela perdeu a fala. E ela conseguia se comunicar, eu falei para alguns de vocês, com um computador, tem um teclado virtual, tem uma câmera que pega o movimento do olho. E ela conseguia mostrar as letras e escrevia com os olhos, porque a única coisa que mexia ainda no corpo dela era os olhos. E agora o que aconteceu? Algumas semanas atrás eu falei, ela está perdendo o movimento dos olhos. Sabe o que ela faz? Ela começou a buscar, que era uma pessoa que não tinha Deus, não tinha igreja, não tinha Bíblia, não tinha religião. Ela começou a buscar Deus. Ela consegue nesse estado? Atleta, músico, coisa assim, ela não vai ser, não tem como. Mas espiritualmente, ela consegue tudo que a gente consegue, porque está aqui dentro. E ela aqui se comunica com Deus, ela ora, ela se entrega, ela está tendo um relacionamento com Deus e ela está crescendo espiritualmente. Não tem desculpa para nenhum de nós, não tem. O tempo da gente faz o que a gente quer, e a gente dá tempo para aquilo que é prioridade, para aquilo que é mais importante. Estamos indo para o destino, certo? A gente está. Agora, o que a gente tem que fazer? Não perder tempo. Não é ficar de braço cruzado e achando, cheguei lá. Não chegou ainda. Tem um trabalho para fazer até chegar lá. E nesse trabalho você vai ajudar outros. E você vai apoiar outros. E você vai dedicar tempo para o estudo da Bíblia, para a oração, para o seu crescimento espiritual. Agora, você acha que Deus quer que você se contente com... Eu já vi gente falando, se eu estiver lá, tá bom. Qualquer cantinho no céu para mim tá bom. Não, Deus quer que você brilhe para Ele. Brilhe para Ele. Você se santifique, seja cada vez mais como Jesus. Você seja cada vez mais como Jesus. Para você, como disse o Davi, chegar lá e morar na cobertura. O Paulo ser o seu vizinho, Moisés é o seu vizinho, Abraão, José. Falar assim, cheguei aqui. O que eu fiz? Orei. Me dediquei, busquei, procurei ser como Jesus. E a minha vida foi sendo transformada a cada dia. Esse é o nosso destino. É um destino glorioso. Agora a gente tem uma participação nisso. Não é predestinação. Não é uma coisa assim que Deus decidiu, escolheu, você não faz nada. Você faz. Você tem o seu papel. Você renova todo dia a sua decisão, a sua escolha. E a cada dia você se aproxima de Jesus para ser mais semelhante a Ele. Aí Ele vai transformando a sua vida, tirando os defeitos
e colocando as qualidades de Jesus. Aí você vai sendo outra pessoa, que nem você se reconhece no espelho. As pessoas ao seu redor começam a perceber. O que está acontecendo? Você está se tornando mais como Jesus. Esse é o nosso destino. Vamos orar? Vem aqui para a gente poder dizer para Deus, eu quero seguir para esse destino. E eu quero chegar lá, mas chegar lá para morar na cobertura. Eu quero estar junto com esses grandes nomes, homens e mulheres que viveram contigo aqui nesse mundo. A escolha é nossa, né? O tempo é nosso, a gente faz com ele o que a gente quer. Então, que a gente possa decidir fazer bom uso desse tempo. Tá faltando gente aqui, ó. Cadê o pessoal desse lado? Ó, Solange. Vem aqui mais pertinho. Isso. Vai dar mais espaço para o pessoal. Pode vir aqui do lado. Isso. A gente fecha o círculo. Que bom que vocês estão aqui. Isso. Vamos fazer aqui o círculo para a gente orar e pedir a bênção de Deus. Depois a gente vai cantar mais uma música adorando ao nosso Deus. E é o momento também da gente compartilhar as bênçãos através das nossas ofertas, dos nossos dízimos. Vamos orar. Querido Deus, que bom estarmos na Tua presença, na Tua casa. Que bom estarmos reunidos aqui no final desse dia, começo de uma semana, para lembrarmos que nós temos um destino maravilhoso que o Senhor colocou na nossa jornada, que é estar contigo para sempre. Nos abençoe, Senhor, para permanecermos nesse caminho, nesse trilho que vai nos levar ao destino glorioso da vida eterna. Mas não nos deixe ficar acostumados com essa realidade, simplesmente habituados a ir à igreja e dizermos que somos cristãos. Que a gente possa viver isso todos os dias. Que amanhã não existe, a gente só tem hoje. E cada hoje contigo vai fazer uma vida contigo. Por isso nos ajude a cada dia a renovar a nossa entrega e procurarmos receber a mente de Cristo e o coração de Cristo para sermos cada vez mais como Jesus. E assim, Senhor, a gente está se preparando não só para chegar no destino final, mas para chegar bem, para chegar lá muito parecido com Jesus. Para quando a gente olhar para o rosto de Jesus e Ele olhar para a gente, face a face pela primeira vez, a gente possa reconhecer os traços dele nos nossos. Para que a gente veja o caráter dele na nossa vida. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso destino. E para isso a gente foi predestinado. Então abençoe cada um que veio aqui hoje e cada um que está acompanhando online, para a gente poder seguir para o destino maravilhoso que Jesus preparou para nós. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus, o nosso Senhor, amigo e Salvador. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Amém.